Realizar o sonho da casa própria é o desejo de muita gente. Mas enquanto isso não acontece, morar de aluguel tem sido a única opção. Por isso, planejar bem o quanto se pode pagar é importante. E foi o que a Camila fez. Máximo R$ 1.000. Mínimo uns 800, de 800 para R$ 1.000. Isso ficou só nos planos. Há um mês, ela se mudou para este outro apartamento bem menor e praticamente com o mesmo valor do aluguel anterior. Esse aqui é pequeno, mas é o mesmo valor de aluguel. Por tamanho que ele é, eu acho ele super caro. R$ 1.300 é quase um salário mínimo. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 16,16% mais caros em 12 meses nas maiores cidades brasileiras. O aumento anual foi mais que o triplo da inflação no país, que fechou o ano anterior com um pouco mais de 4%. Barueri, na Grande São Paulo, tem um metro quadrado mais caro, em média R$ 59,06. Na capital paulista, chega a custar R$ 51,62. Estúdiozinho hoje é no mínimo R$ 1.800, R$ 2.000, algo bem pequeno. E isso bem longe do centro. Aqui mais próximo do centro, bem mais caro. O salário que a gente ganha já é pouco, entendeu? E ainda pagar um aluguel é complicado. E o aluguel está muito caro. O alto preço dos aluguéis tem sido um pesadelo para quem não consegue se livrar dele. O aluguel, desde quando eu comecei a morar sozinha, já estava caro, né? Só que agora realmente está fora do normal, porque vai metade do meu salário. Diante do salário baixo e da alta do preço dos aluguéis, como é possível realizar o sonho da casa própria? De repente essa seja a sua realidade. Você enfrentando dificuldades e para onde você olha, você não vê uma saída. Mas Deus pode lhe dar uma saída, até porque a palavra de Deus é espírito e vida. E todos aqueles que nela creem, de fato e de verdade, encontram a solução para todos os seus problemas, por mais difíceis que eles sejam. E se você agora deseja uma orientação espiritual, a nossa central está aí à sua inteira disposição, através do 11 3573 3535, você pode ligar para desabafar, falar dos seus problemas, das suas queixas, das suas aflições, ou mandar uma mensagem para 11 3573 3500. Esses são os números para que você então entre em contato agora com essa central, e eu tenho certeza que uma orientação que você receber é o bastante para que você então possa dar um passo certo na direção da transformação de vida. Transformação que muitas pessoas têm alcançado participando desta reunião do Pacto com Deus a cada segunda-feira. E eu digo para você, meu amigo e minha amiga, Deus quer e vai mudar a sua vida se tão somente você crer. Nós estamos aí participando a cada segunda-feira dos clamores para a queda das muralhas e com certeza toda a barreira que há entre você e onde você quer chegar pela fé cairá e o seu caminho estará aberto. Nós vamos a um testemunho com a nossa repórter. Preste atenção nessa história, muito interessante, e eu volto daqui a pouco. Olá, pastor e todos que estão acompanhando o nosso programa. A base familiar é fundamental para que a pessoa cresça com uma estrutura firme e segura. E a história de hoje vai inspirar muita gente. Vamos conversar com o Nelson. Oi, Nelson, tudo bem? Olá, tudo bem. Nelson, me conta um pouquinho como que você chegou no Congresso para o Sucesso. A senhora falou muito bem sobre a base familiar. Eu posso começar a minha história justamente na infância. A minha infância, ela foi relativamente abastada, né? Foi uma infância confortável no sentido econômico, visto que o meu pai ele tinha um mercadinho, né? Mas o real problema era as brigas. Tinha muita briga dentro de casa, tinha muita agressão física, muita agressão verbal. E aí, crescendo nesse lar conturbado, cheio de briga, eu acabei desenvolvendo depressão no lar, né? Junto com os meus pais. Até que chegou ao ponto da separação dos meus pais. E por conta da separação, eu vi toda essa vida econômica definhar. O que um dia eu tive, algo eu passei a não ter mais. Chegando ao ponto de, num dia,
à tarde, na hora do lanche em casa, né? Eu preparar um chá sem açúcar, pegar farinha e colocar pimenta para lanchar. Esse foi o meu lanche. O tempo passou, a depressão se agravou, chegando ao ponto de eu não querer mais ficar dentro de casa. Aí eu fui para as ruas. Aí começou com um dia, uma semana, um mês. Eu simplesmente saía da casa da minha mãe, meus pais separados, e eu ficava na rua. Inicialmente comia na casa de amigos, quando conseguia encontrar um. Dormia na casa de amigo, quando conseguia achar um amigo que permitia. Chegando ao ponto de eu não ter nada. Perdi o hábito de tomar banho, comecei a andar sujo pelos lugares. E aí, numa dessas, eu posso citar o meu fundo de poço, que foi quando eu fiquei sabendo que no hospital psiquiátrico aqui da cidade que eu moro, eles davam quentinha para moradores de rua. E aí, eu fiz, fui lá nesse hospital psiquiátrico e me vi numa fila de mendigo. Eu lá no meio desses mendigos lá esperando a minha vez para receber uma quentinha. A sua história, Nelson, não é muito diferente das histórias que a gente acompanha, né? Que a gente vê que o mundo está passando por uma transformação e muitas pessoas não têm essa base familiar no início. Você acha que isso influenciou aí essa atitude sua depois de passar tanta necessidade? Como que você chegou e conheceu o Congresso para o Sucesso? Antes de chegar no Congresso, eu me envolvi com uma jovem, que ela que me apresentou o Congresso. Quando eu a conheci, eu voltei para a casa da minha mãe e ela morou lá comigo, na casa da minha mãe um tempo. E lá na casa da minha mãe nem cama eu tinha. Ela dormia comigo num colchão no chão, essa jovem. E aí ela que me trouxe ao Congresso. No Congresso eu conheci uma fé que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Aquela fé assim, prática, uma fé prática. Isso foi o que eu conheci no Congresso com as palestras. E aí a minha visão se abriu. Eu arrumei um emprego, eu aluguei uma casa para viver com essa jovem. A empresa que eu trabalhava me forneceu um transporte para eu me locomover, mas ainda assim eu tinha a sensação de faltar algo. Quando eu conheci, eu descobri o que faltava na minha vida, que era receber o Espírito Santo. O Congresso abriu a minha visão, a minha vida melhorou, mas mudança de vida só veio quando eu descobri que eu precisava do Espírito Santo. Aí eu comecei um processo, uma revolução na minha vida. Eu me limpei de toda a tristeza que eu tinha, eu me limpei da mágoa que eu tinha com meu pai. Eu fui atrás dele, eu estava anos sem falar com ele, sem falar com meu pai. Eu fui atrás dele, pedi perdão e perdoar ele. Quando eu recebi o Espírito Santo, a minha visão se abriu, eu comecei a trabalhar por conta própria. Eu consegui comprar minha casa, consegui comprar meu carro, mas a certeza que eu tenho da minha salvação não se compara a nada que eu possa ter conquistado. E conta então para todo mundo que está te assistindo a importância de chegar ao Congresso e mudar, transformar a sua vida. Como que essa transformação ela aconteceu e como que está a sua vida hoje? O Congresso, ele é a porta de entrada a uma vida que você não crê que existe. Algo que você só vê em filme, algo que a felicidade parece algo distante. Quando você entra no Congresso, você descobre que é real, que é possível, que existe um Deus que te ama e quer te dar o melhor da terra. Hoje tenho minha casa própria, tenho meu carro próprio, hoje eu tenho o prazer de viajar com a minha família. Nós projetamos, planejamos viagens juntos, viajamos. Hoje eu posso dizer que para quem dormiu no chão, hoje eu consegui comprar uma king size para mim do meu tamanho. Eu tenho 1,96, né? Hoje eu tenho uma cama que me cabe perfeitamente. Eu como o que eu quero, eu tenho o prazer de passear com a minha família, tenho o prazer de levar minha esposa em restaurante. E isso é nada comparado à alegria da certeza da salvação e o Espírito Santo na minha vida. Que história de vida exemplar. Eu agradeço muito a sua participação, Nelson. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar com vocês. E para vocês que estão nos assistindo, de um fundo do poço, teve esperança, teve fé. Quando a pessoa toma iniciativa, a história de vida ganha outros caminhos. E você também pode transformar a sua vida no Congresso para o Sucesso. É isso, eu fico por aqui. Voltamos com o Senhor no estúdio.
Todas as segundas-feiras, você tem podido acompanhar, se você tem participado desta reunião, pessoas que sobem ao altar para contar a respeito do antes e depois de suas vidas. Mas quantos não são aqueles que ainda não tomaram a decisão de virem participar desta reunião, cujas vidas continuam do mesmo jeito? O tempo passa, são os mesmos problemas, são as mesmas dificuldades e muitas vezes parece que nunca vai acabar. Meu amigo, minha amiga, quando Deus falou para Josué que entregaria a ele Jericó, Josué não olhou para o tamanho das muralhas, mas ele olhou e confiou na promessa, ele creu na palavra. Se você crer na palavra de Deus que diz, eu sou contigo, que diz que você tudo pode naquele que te fortalece, se você crê no poder da palavra, que afirma que Deus vai adiante de você, não haverão muralhas, impedimentos, e ainda que se levantem, todos esses impedimentos serão removidos de diante de você, porque Deus estará sempre contigo. Mas é claro, como você saberá se Deus está contigo ou não? É quando você está com Ele. Por isso que firmar um pacto com Deus é você ter esta certeza, que onde você estiver, e em tudo que você fizer, Deus estará com você, lhe dando forças, e você certamente vencerá. Vamos acompanhar agora esse intervalo que fala sobre a queda das muralhas e também testemunhos de pessoas que têm alcançado grandes resultados. Vamos assistir. Uma barreira intransponível e um obstáculo assustador. Assim eram as muralhas de Jericó. Até o dia de se tornarem ruínas e o palco de uma das maiores manifestações do poder de Deus. Qual tem sido a muralha da sua vida financeira? Para derrubar todas as barreiras que impedem a sua prosperidade. Nesta segunda-feira, o clamor da queda das muralhas. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Nome do senhor? Dirceu. Seu Dirceu, vitórias no pacto, quais muralhas que caíram? Pastor, começando lá atrás, um pouco lá atrás, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei desempregado, doente, depressivo, dor de cabeça constante. Eu vivia em total miséria e eu morava de favor com a minha irmã e comigo que meu cunhado botava na mesa. Essa foi a minha situação. Chegando até a igreja, eu ouvi uma palavra, o pastor, por sinal, o senhor falava ali sobre casa própria, e o pastor fez um propósito, e ele pegou um tijolinho e deu para nós, que vivíamos aquela fé naquele mês, e ele disse que aquele seria o primeiro tijolo da nossa casa. Eu cheguei em casa feliz da vida, porque eu tinha vivido aquela fé, eu sabia que Deus ia mudar a minha história. E aí eu comentei na minha casa, e o meu cunhado virou e disse, você vai comprar casa com o quê? Você não tem dinheiro? Você está sonhando. E assim foi a minha vida. E em 96, 98 eu cheguei aqui nessa cidade, e cheguei aqui, eu pagava R$80 de aluguel, 3 meses de aluguel atrasado que eu não tinha como pagar. Eu vendia coisas na rua, então eu tinha que sair, fazer a primeira venda para poder tomar café ou almoçar. Essa era a minha situação. E, por sinal, ali por volta do ano de 2000, eu tinha um sonho de ter uma casa. Então, no ano de 2000 eu me casei, minha esposa tinha uma casa dela, mas o local que a gente estava era muito ruim, que era travessas, então ruas estreitas, não tinha como trabalhar, nós estávamos montando a nossa confecção, e eu estava sonhando em comprar um espaço maior. E aí eu comecei a namorar, e um espaço maior. E graças a Deus, ali nesse período ali, por sinal o Senhor fez um propósito na nossa antiga Mauro Ramos ali, na 184, e eu vivi a fé, que eu queria esse espaço maior, eu queria esse terreno maior, mas nós não tínhamos condições na época. E por volta de 30 dias depois que eu vivi essa fé, Deus ele deu a condição, nós adquirimos esse espaço maior, onde nós pudemos montar nossa empresa e trabalhar com mais espaço. E resumindo, hoje, os anos se passaram, permaneci no pacto, permaneci na fé, e hoje, graças a Deus, para quem pagava R$80 de aluguel por mês, não tinha nem como pagar. Hoje eu tenho 3 casas alugadas, eu tenho meu espaço de trabalho próprio, enfim, as coisas mudou.
né? E, além de tudo isso, também paz, presença de Deus, certeza da salvação. É o principal, a paz, a alegria e a certeza. Se Jesus voltar hoje, está pronto e se pode deitar e dormir em paz. Passamos por muitas dificuldades, lutas, porque quando nós temos um sonho de prosperar e montar nossa empresa, nós não podemos esquecer que quanto maior a luta, né, quanto maior a vitória, então nós teremos lutas maiores. Os gigantes se levantaram, mas o Senhor venceu todos eles. Os gigantes levantaram, eu venci todos e graças a Deus hoje nós estamos prosperando e estamos vencendo. Continua? Continuamos. Coisas maiores ainda virão. Deus abençoe mais. Bem forte para Jesus. Seu José, qual a vitória aqui com o pacto com Deus? Que muralha que tem caído? Então, pastor, eu tenho uma propriedade no sul da ilha. E o senhor sabe como é que é a documentação no sul da ilha. Os terrenos são difíceis de documentação. Mas o tempo que eu estou aqui na igreja, eu aprendi que a gente tem que ter tudo legalizado. Então eu lutei muito para deixar tudo documentado, tudo certinho. Mas, infelizmente, aconteceu que uma pessoa alegou que o terreno dele invadia para cima do meu e tal. E ficou aquela discussão. Eu disse, olha, eu tenho tudo documentado. Tá? O meu terreno é tudo documentado e vai até esse marco aqui. Ele questionou, enfim, deixei para lá e fui para a fé. Levei o óleo, demorou 4 anos. Levei sal, chegava à noite em casa do trabalho, ia lá no terreno, botava o sal, botava o óleo, botava o vinho. Quer dizer, a ameaça era de perda, então? De perda. De perda e uma certa afronta. Tá? Uma certa afronta. Era injusto aquilo aí que estava acontecendo. Injusto. Eu botei o joelho no chão e fui para a oração e o resultado? O que aconteceu? E ele botou na justiça e eu nem sabia. Eu chegava em casa, um vizinho, olha, um oficial de justiça esteve aí, mas não te contou tal. O que é? Eu nem sabia, mas ele botou na justiça e deu um procedente e eu fiquei com o terreno. Na verdade, o meu terreno ficou até maior do que era antes. Até maior do que era antes. Quer dizer, o que era para dar errado, deu certo. Deu certo 2 vezes. Eu tinha projetado para fazer uns apartamentos atrás, que eram 6 apartamentinhos para aluguel, e já está com o projeto de 12, porque o terreno ficou maior. Desenvolveu a situação, está crescendo lá e não perdeu, pelo contrário. Não. Inclusive até ele mesmo já assinou, porque eu tive que pegar a assinatura dos confrontantes e até para pegar a assinatura dele eu botei o joelho no chão, fiz um jejum e cheguei lá nele, olha, eu preciso que tu assine aqui que a minha propriedade, ele assinou. Cartório. É o pacto com Deus, né? A documentação já está na prefeitura, tudo certo. A liberação. Você é firme no pacto? E firme no pacto. José, toda segunda-feira? Toda segunda-feira. E Deus tem honrado, então. Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, pessoal, para o nosso Deus. Deus abençoe mais. Qual o nome do senhor? Manuel. Seu Manuel, qual a vitória do senhor? Qual a muralha que caiu aqui no pacto com Deus? Pastor, foi uma ação na justiça, né? Que eu estava esperando já uns 8 anos, essa ação. Aí eu determinei, porque essa ação aí tinha 40 pessoas que o advogado ele fez um grupo de 10 para 4 pessoas receberem, e eu era o último. Aí não aceitei. Está amarrado isso, não aceitei. Aí eu peguei, na reunião de segunda-feira, tinha um propósito do sal. Aí saí daqui após a reunião, passei no escritório do advogado. Usou sua fé? Usei minha fé. E a vitória? A vitória veio. Como posse? Eu fui primeiro, já recebi essa indenização. Entre 2 semanas eu recebi a indenização, fui um dos primeiros. Já veio para as mãos do Senhor? Veio para a minha mão. Amém. Firme no pacto? Firme no pacto, Senhor. Não para não? Não paro nunca. Continua. Perseverança. Perseverança. Você, de repente, vive aí pedindo a Deus oportunidades, pedindo a Deus uma chance. Na verdade, toda segunda-feira você tem 6 oportunidades, 6 horários, desde as 7 da manhã, como 10 da manhã, meio-dia para quem só tem o horário do almoço disponível para isso, 3 da tarde, nós vamos estar pessoalmente na tarde das grandezas de Deus. O bispo Jean Paulo, ao cair da tarde, 60 minutos de poder, 18 horas, uma reunião muito forte, e 19h30 com o pastor Sérgio Freitas na grande noite do Pacto com Deus. Eu pergunto para você, será que você não consegue se organizar
para vir participar de uma reunião, qual o melhor horário, pastor? Aquele que você consegue estar aqui. Você vai receber a aliança do pacto e se você já tem a aliança do pacto, determine, eu não vou aceitar terminar este ano sem vir o resultado. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, esse é o nosso endereço. E esse é o lugar onde através de uma aliança com Deus, a sua história de vida vai mudar. Eu desafio você, se você chegar até aqui e nada começar a acontecer de diferente, não volte. Mas eu lhe garanto que você vai voltar e vai voltar com seu testemunho, como o que nós vamos acompanhar agora. Meu nome é Jarilene, tenho 46 anos, sou empresária. Eu nasci no município de Espantagado, na Bahia, no Nordeste. Nós somos em 16 irmãos, né? E a gente tinha uma vida muito difícil lá no Nordeste, né? Nascemos bem no sertão, na seca mesmo. Assim, a gente tinha um básico do básico, comia muito arroz com farinha, feijão com farinha, né? Então era uma vida muito difícil, meu pai sustentar todos esses filhos, né? Então foi morar de favor, morava no favor na casa de um, na casa de outro. Então assim, tinha uma vida muito difícil. Então eu tinha 15 anos, era bem novinha, e eu tinha que me manter, eu tinha que, assim, pagar a minha parte, que a gente morava no quintal com várias pessoas. Então assim, a gente tinha que cada um trabalhar para poder comprar comida, né? Então assim, eu tinha que decidir, ou eu estudava ou eu trabalhava. Então eu optei por trabalhar, porque eu tinha que pagar a minha parte também. Então fui fazer faxina, passar roupa, morei com irmão, com irmã, com primos, sempre muitas pessoas juntos, né? Então assim, aquele sonho já nem existia mais dentro de mim, porque eu olhava ao redor e eu via que todo mundo tinha a mesma vida. Casei, eu falei, acho que vai ser diferente agora. Mas continuei morando de favor. Fui morar lá no quintal da minha sogra, ela ajudou bastante a gente foi morar em 2 cômodos, só meu esposo trabalhava, então assim, a gente tinha uma vida muito limitada. Continuou da mesma forma, né? Já tinha um filho, aí veio o segundo filho, então assim, mantinha do mesmo jeito a minha vida. Eu recebi um convite de ir até a Igreja Universal, de uma vizinha, né? Então, assim, eu não aceitava, e ela insistia, eu não aceitava. E um dia eu fui, né, eu falei, eu vou lá. E eu ficava com aquele receio, a gente via que, a Igreja Universal vai roubar. E eu tinha, assim, eu tinha também esse preconceito. Mas roubar o quê? Eu não tinha nada. Então, assim, eu comecei a colocar em prática tudo que o pastor falava, eu colocava em prática. Obedecia tudo, mínimos detalhes, eu obedecia e colocava em prática. E minha vida foi mudando, fui fiel a Deus, fui fiel ao pacto. A primeira coisa, quando eu morava sempre de favor, eu conquistei a minha casa. E foi assim, uma direção. Eu não tinha dinheiro, não tinha. Eu falei assim, mas como você comprou essa casa? Eu não tinha. Mas como eu fui fiel a Deus, fiel ao pacto, Deus foi me dando direção. Conquistei a minha casa e não parou mais. E recebendo a orientação no pacto, eu falei assim, olha, eu vou montar uma loja de perfumaria pequena. Foi tudo no começo, tudo é pequeno. Então eu perseverei naquela loja. Com o tempo, eu conquistei uma loja de acessórios femininos e chegou a época, antes da pandemia, eu só tinha loja de acessórios e assistindo uma reunião, eu tive uma direção de, monta um supermercado. Porque assim, é muito forte, é o Espírito Santo, né? Então assim, você sai de lá assim, como que eu vou montar um supermercado? Mas assim, quando você tem essa direção, esse pacto com Deus, Ele te orienta como que você vai surgindo tudo. Então eu conquistei um supermercado, depois outro supermercado, para quem não tinha o que comer. Hoje a gente tem um supermercado onde tem açougue, padaria, tem tudo. Conquistei recentemente uma loja de ração, tenho casa, tenho um apartamento, tenho chácara, carros, uma família transformada. E se a gente colocar em prática, e assim, eu tenho a certeza dentro de mim, se eu sendo fiel a Deus, obedecendo o que o pastor prega no altar, no pacto, não tem como dar errado. Então, todos os meus negócios, as pessoas falam, nossa, mas você tá louca, vai começar. Mas eu tenho uma certeza dentro de mim que não vai dar errado. E sempre deu certo.
Então, isso tudo das minhas conquistas, o mais importante de tudo, antes da minha conquista, foi ter um encontro com Deus, uma experiência com Deus. Porque assim, não adianta a gente ir no pacto, fazer as correntes, se a gente não tiver esse encontro com Deus. Porque Ele que faz a gente ficar firme, traz paz, traz essa certeza. Eu não tenho medo. Às vezes as pessoas falam assim, mas você vai começar um negócio do zero. Mas eu não tenho medo, porque eu sei quem está comigo. Então, é a coisa mais importante, a gente ter esse encontro com Deus. E aí, você tendo esse encontro com Deus, aí você vai conquistando, a sua vida vai andando, entendeu? Então, hoje é o que me sustenta, é o Espírito Santo. Eu tenho todos esses bens, mas nada é mais importante do que o Espírito Santo. Ele que me direciona, Ele é a minha paz, a minha alegria, é o meu tudo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse ele comigo, eu não teria o que eu tenho, eu não teria conquistado nada. Eu vim do Nordeste, fiz um pacto com Deus e venci. Você sabe o que é uma amarração financeira? Acompanhe agora 7 sintomas que caracterizam a amarração financeira. Primeiro sintoma: sua vida não anda para frente. Você se esforça, planeja e corre atrás dos seus objetivos, mas parece que está andando em círculos e nunca sai do mesmo lugar. Segundo sintoma: desemprego. Entrega currículos, mas nunca é chamado e, quando isso acontece, não consegue a tão desejada contratação. Terceiro sintoma: empresa no vermelho. As contas no fim do mês não fecham. Você tem dificuldade de pagar os funcionários e fica sem saber a quem recorrer. Quarto sintoma: tudo que começa não consegue terminar. Planejamentos, formação, empregos, novos negócios. Tudo fica pela metade e você sente a frustração de não conseguir concretizar nada em sua vida. Quinto sintoma: falta de perspectiva. Está constantemente sendo bombardeado por maus pensamentos. O desânimo toma conta e já não existe mais visão de futuro. Sexto sintoma: dívidas. A cada dia elas se tornam maiores. São juros em cima de juros. Todos os dias você deseja sair desse pesadelo que parece interminável. Sétimo sintoma: tudo que tem vem pela mão de terceiros. Você mora de favor, sofre humilhação e depende de terceiros para pagar as contas, comprar uma roupa e até mesmo para trazer o sustento de casa. Você se identifica com algum ou alguns desses sintomas? Tome uma atitude e mude a direção de sua vida. A prosperidade com Deus vai chegar até você. Segunda-feira, na Catedral da Fé, venha buscar a virada de chave do seu futuro. Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro, Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310 é o endereço da nossa Catedral da Fé. A entrada é gratuita, o estacionamento também gratuito. Você não paga absolutamente nada. Se você tiver filhos, traga. Nós temos também creche gratuita para eles, para que você possa ter a maior comodidade e entrar nesse lugar que é o maior ambiente de fé aqui de Santa Catarina, mais precisamente aqui na cidade de Florianópolis. Meu amigo, minha amiga, ao adentrar por estas portas, eu tenho certeza que Deus estará dando a você a direção que você precisa, a orientação que você necessita, para você poder dar um passo rumo à sua vitória. O nosso endereço você já sabe que é Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado todo especial. E não se esqueça, hein? Estamos aí iniciando a Caminhada da Fé. Logo mais você pode participar a partir das 22h30 através das redes sociais. E a cada caminhada, orações, testemunhos e uma palavra que irá impactar e mudar a história da sua vida. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.